Graça e paz, amados, como é maravilhoso andarmos e vivermos no propósito, na direção e sermos usados pelo nosso Deus. Pedro e João, Atos capítulo de número 3, traz esse relato aqui. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Alguns estudos nos dão a entender que eles tinham 3 momentos por dia de oração. Às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Não temos relatos aqui que os discípulos iam os 3 momentos na igreja. Mas a questão é que na hora nona, às 3 horas da tarde, nesse relato aqui, Pedro e João estavam indo para a oração da hora nona, subindo ao templo, entrando no templo. Isso me leva a entender, quando a gente olha aqui, como é maravilhoso viver esse poder, essa unção, essa autoridade, o sobrenatural de Deus, ser usado por Deus. Mas nem sempre foi assim. Então, quando a gente vê aqui em Lucas capítulo 11, Jesus estava orando, né? E quando ele parou de orar, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Não diz aqui quem foi. Eu quero entender, sem ferir a palavra, que foi Pedro. Pedro era o cara que sempre estava na frente, questionando, perguntando, né, querendo saber, e Deus tinha planos grandes com Pedro. Por isso, muitas vezes, o Senhor se dirigiu somente a Pedro. Então, eles viram Jesus orar e nós não sabemos orar. E pediram: Jesus, nos ensina a orar. Então, Pedro teve a humildade, ou algum outro discípulo aqui, de pedir: nos ensina a orar. Hoje, talvez 90% da igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra diz assim, não sei orar. Então, nós precisamos pedir para o Senhor, porque o Senhor quer nos ensinar, o Senhor tem prazer nos ensinar. E Jesus ensinou os discípulos a orar. Outro relato importante, Marcos capítulo 14, né, Jesus estava profundamente angustiado e ele vai orar no monte, leva os 12 discípulos. No caso aqui, Judas não estava entre eles, os 11, né? E Jesus então sobe ao Getsêmani e ali está profundamente angustiado. Agora ele deixa os 11 ali e pega Pedro, Tiago e João, anda mais um pouco e diz: olha, eu estou profundamente agoniado, angustiado, fiquem aqui, orem e vigiem comigo. E a Bíblia diz que 3 vezes Jesus volta e eles estavam dormindo, até que Jesus diz: olha, chega, basta, olha, o traidor se aproxima aí. E chegou, Jesus não tolerava mais aquela condição, porque Pedro ainda não tinha vivido coisas sobrenaturais, ainda Atos 2 não tinha se cumprido na vida de Pedro. Então Pedro até dormir na hora da oração ele dormia. Agora, cheio do Espírito Santo, Deus usa ele com poder e autoridade para levantar aquele paralítico à porta do templo Formosa. Como é importante, quantas pessoas vivem um nível muito pequeno de intimidade com o Espírito Santo, dormem no culto, dorme no louvor, dá vontade no banheiro, dá sede. Às vezes é tolerável isso, às vezes o culto se demora, mas às vezes no segundo cântico já tem gente indo ao banheiro, no segundo cântico já tem gente indo buscar água. Então é muito importante nós entender que estando cheios do Espírito Santo, nós não dormimos mais na hora do culto, mas nós bebemos da fonte. Então, como é importante nós olharmos para Pedro e João e ver o nível de intimidade e poder do Espírito Santo que eles viveram, mas passaram por todos os processos até o Espírito Santo usá-los com poder e autoridade e para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e possamos chegar nesse nível de profundidade, de viver o sobrenatural de Deus na íntegra, com inteireza, 100% entregue ao Senhor. Que Deus te abençoe.